Boa noite, meu nome é Maria Tereza e esse vídeo explicando sobre os assuntos da União Europeia tem finalidade acadêmica. Nós vamos falar sobre os aspectos destacados do direito na União Europeia, a jurisprudência e o Tribunal, a Corte de Justiça da União. Antes de adentrarmos sobre o papel da jurisprudência na União Europeia, é importante que seja salientada a sua definição, ou seja, o que é jurisprudência? De acordo com Miguel Reale, jurisprudência é um conjunto de decisões emanadas dos órgãos judiciários, juízes e tribunais a respeito de um determinado tema. Sobre a jurisprudência da União Europeia, crucial seja salientado que esta tem se desenvolvido na realidade das decisões da Corte de Luxemburgo, que forneceu à Europa, por meio da jurisprudência, a consciência garantidora de seu sucesso histórico apresentado. O Tribunal de Justiça da União Europeia, na construção de direito comunitário no direito unionense, tem sido fundamental e se aproxima aos sistemas anglo-saxônicos pelo dinamismo do papel exercido, assumindo, em alguns casos, o protagonismo em relação a outras fontes de direito. O dinamismo jurisprudencial da dita Corte foi importante na redefinição do ordenamento jurídico comunitário da União, em que determinou a utilização de direitos fundamentais em casos definidos e expôs disposições importantes ao exercício dos direitos fundamentais em suas variantes áreas. Sobre a competência da jurisprudência, é importante que seja salientado que existem 3 tipos, que veremos agora. Primeiro, existe a competência exclusiva, em que o poder de legislar fica ao encargo da União, como também a adoção de atos juridicamente vinculados. O conteúdo material das competências exclusivas da União está disposto no artigo 3º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Segunda, a competência compartilhada. A União e os Estados-membros podem legislar e adotar atos juridicamente vinculados. As matérias estão dispostas no artigo 4º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Por fim, a última competência, a competência complementar. A competência que se impõe pertence aos Estados-membros, restando à União tão somente a execução de ações que visem a apoiar, coordenar e complementar a ação dos Estados-membros. Em relação à diferença entre as 3 jurisdições mencionadas anteriormente, pode ser entendido o seguinte por meio de tópicos. Existe o Tribunal de Justiça, em que é considerado a instância máxima, o Tribunal Geral, que é caracterizado como uma corte de primeira instância, a fim de dinamizar os processos em nível unionense, e, por fim, o Tribunal Especializado, que é considerado uma jurisdição para acolher as demandas propostas em virtude de conflitos entre a União Europeia e seus agentes. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rose e vou dar continuidade à apresentação feita pela nossa dupla sobre as competências da União Europeia. Concluímos que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem entre suas atividades importantes verificar a compatibilidade com os tratados dos atos das instituições europeias e dos governos. Entre essas competências, temos a consultiva do Tribunal de Justiça, que estabelece que os órgãos instituidores do Tratado na União Europeia podem solicitar parecer prévio do Tribunal acerca da sua compatibilidade desde aos tratados assinados. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça faz um controle preventivo de constitucionalidade dos atos normativos que estão prestes a adentrar na ordem jurídica europeia. Caso o parecer seja contrário, o projeto fica parado até que venha a ser alterado e se torne compatível. Tais medidas buscam evitar que a União
comprometa-se com acordos que sejam difíceis de executar internamente por confrontar-se com normatização interna. Dentre suas mais importantes funções, além da competência consultiva, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem por atividade importante resolver diversos conflitos através da competência contenciosa. Nestas competências destacam-se a busca de dirimir os conflitos entre instituições, órgãos ou organismos da União Europeia, entre Estados-membros e entre instituições, ou entre particulares e instituições da União. Pode-se acrescentar ainda que, no intuito de garantir a interpretação e aplicação dos tratados e de exercer sua competência contenciosa, o Tribunal de Justiça responde pela jurisdição internacional, como Tribunal Constitucional, no contencioso administrativo e laboral, como Tribunal de Justiça na área civil e criminal e, por fim, como Tribunal Fiscal e Aduaneiro. Foi através da jurisprudência do Tribunal de Justiça que muitos dos princípios fundamentais do direito comunitário se revelam. Diante do exposto, verifica-se que a competência dada ao Tribunal de Justiça, apesar de não ser ilimitada, tem contribuído bastante para a construção do direito comunitário europeu. Seu papel contribuiu muito para a conformação institucional existente na União Europeia. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.